Quem é o dono da sua vida? Você ou o cartão de crédito? Você já parou para pensar em quem realmente toma as decisões da sua vida? Talvez você acredite que é você mesmo. Afinal, acorda cedo, trabalha duro, paga contas, compra o que precisa. Mas será que cada escolha é realmente sua? Ou será que existe uma força invisível ditando os rumos da sua existência? E se essa força não fosse um governo, nem um patrão, nem um acaso do destino, mas um simples pedaço de plástico guardado na sua carteira? O cartão de crédito é vendido como símbolo de poder. Ter um cartão é ser confiável, é ser reconhecido pelo banco, é fazer parte de um grupo de pessoas aprovadas. E quando o limite aumenta, vem o orgulho. Sinal de que você cresceu, de que pode comprar mais, de que está subindo na escala social. Mas já se perguntou se esse orgulho é genuíno ou apenas a alegria de quem ganhou correntes mais resistentes? Será que limite maior significa liberdade ou significa apenas uma prisão mais sofisticada? Desde cedo, você foi treinado para acreditar que o cartão é uma extensão de você, como se fosse impossível viver sem ele. Quantas vezes você já ouviu a frase, não dá para viver sem cartão? Mas será que é verdade? Será que não é justamente essa dependência que mostra o quanto você já perdeu o controle? Se o cartão fosse cancelado hoje, você respiraria aliviado ou sentiria pânico? A resposta pode revelar quem é o verdadeiro dono da sua vida. Pense em quantas decisões você já tomou, não porque queria, mas porque a fatura te obrigou. Quantas vezes deixou de viajar, de investir, de realizar um sonho porque precisava pagar o cartão? Quantas vezes se viu preso ao ciclo do mínimo, acreditando que estava resolvendo, quando na verdade só aprofundava o buraco? Se você pudesse calcular em anos de vida o tempo que já gastou apenas para quitar dívidas de cartão, quanto teria perdido? Será que não perceberia que o verdadeiro ladrão não foi alguém que te assaltou na rua, mas alguém que entrou na sua mente e te convenceu de que crédito é poder? O cartão parece inofensivo. Ele sorri no balcão, desliza suavemente na maquininha, aprova a compra em segundos. Mas já percebeu como ele nunca pergunta se você realmente precisa do que está comprando? Já percebeu como ele nunca se importa se você vai conseguir pagar? Ele apenas diz sim e, no silêncio desse sim, esconde o peso de anos de juros. E você? Quantas vezes já confundiu a aprovação da maquininha com a aprovação da vida? Talvez você se orgulhe de ser dono de um cartão Black, Platinum, Gold. Mas será que o verdadeiro status está no brilho do plástico ou na paz de quem não deve nada a ninguém? Quem é mais livre? O que exibe um cartão com limite altíssimo, mas vive preso a faturas intermináveis, ou o que não precisa provar nada a ninguém porque escolheu viver com consciência? É curioso como o sistema te convence de que o cartão é liberdade, quando na verdade ele dita a sua rotina. Quem decide quanto do seu salário já está comprometido antes mesmo de cair na conta? Quem decide quais sonhos você vai adiar porque agora não dá, preciso pagar a fatura? Quem decide quantas noites você passa em claro, pensando em como vai fechar o mês? Será que é você? Ou será que o verdadeiro dono é aquele pedaço de plástico que dita regras invisíveis? E se você tivesse coragem de encarar essa verdade de frente? E se admitisse que, em muitos momentos, não foi você quem decidiu, mas o cartão? O que sentiria? Raiva, vergonha, liberdade por finalmente enxergar? Será que perceberia que reconhecer essa verdade é o primeiro passo para recuperar o controle? O cartão não é apenas uma ferramenta de compra. Ele é uma ferramenta de comportamento. Ele molda a forma como você pensa, age e sente. Ele cria um ciclo de recompensa instantânea. Você deseja, você compra, você se satisfaz. Mas depois vem a ressaca, a fatura, o aperto, a dívida. Quantas vezes você já viveu esse ciclo? Quantas vezes prometeu a si mesmo que seria a última vez e mesmo assim caiu de novo?
Será que não percebeu que o cartão se alimenta justamente dessa repetição? E se você pudesse enxergar além do plástico? E se cada vez que passasse o cartão, em vez de ver uma compra, visse uma corrente sendo colocada no seu pulso? Será que continuaria comprando da mesma forma? Será que teria coragem de encarar o peso invisível que carrega a cada fatura? A verdade é que o cartão de crédito não tira apenas dinheiro, ele tira autonomia. Ele rouba seu direito de escolher livremente. Ele decide por você quando a fatura chega. Ele limita seus sonhos, direciona seus passos, sequestra sua paz. Então, mais uma vez, quem é o dono da sua vida, você ou o cartão? Você já percebeu como o cartão de crédito não apenas paga suas compras, mas também molda a forma como você enxerga o mundo? É como um filtro invisível. Ele sussurra: você pode ter agora, não precisa esperar. E a cada vez que você cede, vai reforçando uma mentalidade perigosa. A mentalidade de que desejo é mais importante do que planejamento, de que impulso é mais forte que consciência. Mas quem realmente ganha quando você pensa assim? Você ou quem lucra com seus juros? A verdade é que o cartão é mais do que uma ferramenta financeira. Ele é um gatilho psicológico. Você já reparou que é mais fácil gastar no crédito do que no débito ou no dinheiro vivo? Já percebeu como dói menos passar o cartão do que entregar cédulas em espécie? Isso não é por acaso. É estudado, calculado, planejado. Os bancos sabem que quando a dor do pagamento é adiada, você gasta mais. E você, quantas vezes caiu nessa armadilha sem perceber? Pense nas vezes em que você comprou algo que não precisava, mas justificou dizendo: é só dividir em algumas parcelas. Mas será que parcelas pequenas são realmente leves? Ou será que são correntes delicadas que, somadas, viram um peso insuportável? Quantas vezes você aceitou sem juros, sem perceber que a verdadeira dívida não estava no dinheiro, mas na sua liberdade de escolher? É curioso como o cartão se apresenta como amigo. Ele aparece nas emergências, nas promoções imperdíveis, nos desejos imediatos. Mas depois, quem paga o preço é você. E o mais cruel é que, mesmo quando você paga, muitas vezes sente que não está adiantando nada. Já sentiu essa sensação de estar sempre correndo atrás, mas nunca alcançando? Como se o cartão estivesse sempre um passo à frente, controlando seus movimentos. O cartão também é um mestre em manipular emoções. Ele sabe como ativar sua necessidade de pertencimento. Já reparou como comerciais de cartões nunca falam de compras, mas de experiências? Porque você merece. Porque sua família merece. Porque seus sonhos não podem esperar. Mas será que você realmente merece uma vida de correntes disfarçadas de presentes? Será que sua família merece viver em ansiedade porque as contas nunca fecham? Quantos sonhos você deixou de realizar porque acreditou que poderia antecipar todos eles em parcelas? O mais perigoso é que o cartão não apenas controla suas finanças, ele controla seus sentimentos. Quantas vezes você já sentiu culpa depois de uma compra? Quantas vezes o prazer imediato foi seguido de uma angústia duradoura? Quantas vezes você prometeu que não repetiria, mas caiu de novo? Não é isso que chamamos de vício? E se o cartão não fosse apenas uma ferramenta, mas uma droga socialmente aceita que vicia lentamente até roubar sua autonomia? Talvez você pense: mas eu preciso do cartão, ele me dá benefícios, milhas, pontos. Mas já calculou quanto você realmente gasta para acumular esses pontos? Já percebeu que muitas vezes o custo é maior do que o benefício? Quantas vezes você deixou de viver com tranquilidade porque estava correndo atrás de uma recompensa que no fim nem valeu a pena? Será que não está na hora de repensar esse jogo? E se você começasse a se perguntar, antes de cada compra: eu compraria isso se tivesse que pagar à vista em dinheiro vivo agora? Quantas vezes a resposta seria diferente? Será que o simples ato de refletir mudaria suas escolhas?
Será que você descobriria que muitas compras não são desejo real, mas apenas reflexo de uma manipulação externa? A questão não é apenas financeira, é existencial. Quem está no comando da sua vida? Você ou uma fatura? Quem dita seus planos, seus limites, seus sonhos? Será que você já não entregou o volante sem perceber? Imagine que sua vida é um carro. Você acredita que está dirigindo, mas e se, na verdade, quem controla o acelerador e o freio é o cartão? Para onde você realmente está indo? Agora pense no que você poderia ter conquistado se o dinheiro gasto em juros tivesse sido investido em você. Quantos cursos, viagens, negócios, experiências? O que teria acontecido se, em vez de alimentar bancos, você tivesse alimentado sua liberdade? Quantos anos de vida você teria ganhado? Quantos arrependimentos você teria evitado? Mas talvez a pergunta mais importante seja: até quando você vai aceitar viver assim? Até quando vai permitir que um pedaço de plástico dite suas escolhas? Até quando vai confundir consumo com realização, crédito com liberdade, dívida com conquista? Não é hora de virar o jogo, porque no fundo não é sobre cartão, é sobre controle. É sobre decidir que a sua vida não está à venda em parcelas. É sobre dizer que você não nasceu para ser escravo de juros, mas para viver de escolhas conscientes. É sobre assumir que o dono da sua vida nunca será um banco, nunca será uma fatura, nunca será um limite artificial. O dono da sua vida precisa ser você. Chega um momento em que a pergunta não pode mais ser adiada. Quem é que está conduzindo sua vida de verdade? Porque se cada decisão importante é adiada por causa de uma fatura, se cada plano precisa esperar o mês que vem, que nunca chega, se cada sonho fica preso em parcelas intermináveis, será que é você quem manda ou será que o cartão já tomou o volante? O mais perigoso no cartão não é a dívida, é a ilusão. A ilusão de que você pode tudo, a ilusão de que está no controle, a ilusão de que a vida está avançando. Mas já reparou como muitas vezes essa vida avançando é apenas você correndo em círculos? Já se perguntou quantos anos você já perdeu tentando equilibrar contas que nunca fecham? Quantas vezes acreditou que estava progredindo, quando na verdade estava apenas comprando tempo a juros altíssimos? O cartão se torna dono da vida de quem o trata como fonte de solução. Mas a verdade é que ele nunca resolve nada, apenas posterga. Ele te empresta um sorriso hoje e te cobra em lágrimas amanhã. E o mais cruel é que enquanto você luta para pagar, o sistema comemora. Bancos não choram pelas suas dívidas. Eles brindam o lucro delas. E você, até quando vai ser personagem desse espetáculo? Até quando vai vender seu tempo para financiar o luxo de quem já é livre? Mas existe uma saída. E essa saída não está escondida em fórmulas mágicas, aplicativos sofisticados ou promessas de consultores que vendem atalhos. A saída está em uma decisão simples, mas poderosa. Decidir ser dono da sua vida de novo. Decidir que nenhum pedaço de plástico vai ditar seus passos. Decidir que nenhuma fatura vai escolher por você. Decidir que liberdade vale mais do que qualquer promoção imperdível. Ser dono da própria vida significa encarar a dor da disciplina hoje para não viver a dor da escravidão amanhã. Significa ter coragem de dizer não quando todos dizem sim. Significa recusar a lógica do todo mundo deve e criar a sua própria lógica. A lógica de quem não deve nada a ninguém. E você? Já se perguntou como seria dormir sem dívidas? Já se perguntou como seria acordar sabendo que cada real que entra é seu e não do banco? Imagine por um instante uma vida sem fatura. Uma vida em que as contas existem, mas são pagas à vista, no tempo certo, sem juros, sem correntes. Uma vida em que o cartão, se existir, é apenas ferramenta, não dono. Uma vida em que você compra porque pode, não porque a máquina autorizou. Uma vida em que você não precisa de limite porque sua consciência já é o seu maior limite.
Como seria viver assim? Quanta leveza você sentiria? Quantos sorrisos voltariam para o seu rosto? Talvez você diga, mas é impossível. Mas será que é mesmo? Ou será que você já repetiu tantas vezes essa frase que ela virou verdade na sua cabeça? Quantas coisas na sua vida você achou que eram impossíveis até o dia em que decidiu mudar? Será que com o dinheiro seria diferente? E se a verdadeira prisão não fosse o cartão, mas a sua crença de que não pode viver sem ele? Ser dono da sua vida significa escolher prioridades diferentes. Significa perceber que nem tudo o que deseja é necessidade. Significa reconhecer que comprar não é sinônimo de viver. Quantas vezes você confundiu felicidade com consumo? Quantas vezes acreditou que precisava de algo para se sentir completo, apenas para descobrir que dias depois a sensação já tinha sumido? Será que não percebeu que felicidade comprada no cartão expira mais rápido que a data de vencimento da fatura? A libertação começa quando você ousa fazer perguntas diferentes. Em vez de perguntar quanto é o limite, comece a perguntar quanto da minha liberdade isso vai custar. Em vez de perguntar em quantas vezes posso parcelar, pergunte em quantas vezes quero dividir a minha paz. Em vez de perguntar, posso passar o cartão? Pergunte, quem estará no controle depois dessa compra, eu ou a dívida? E se você mudasse hoje? E se cortasse o cartão, reduzisse seu uso, renegociasse o que deve, desse passos concretos em direção à sua autonomia? O que mudaria? Talvez não fosse fácil no começo. Talvez fosse doloroso dizer não a alguns desejos. Mas e se esse não momentâneo fosse o sim mais importante da sua vida? E se cada renúncia de hoje fosse um investimento em liberdade amanhã? Porque no fundo, o cartão só é dono da sua vida se você permitir. Ele só dita suas escolhas se você entregar esse poder. Ele só te controla se você esquecer que sempre teve escolha. O verdadeiro dono da sua vida não é um banco, não é uma máquina, não é um pedaço de plástico. O verdadeiro dono da sua vida precisa ser você, consciente, desperto, determinado a não vender mais nenhum dia de paz em troca de parcelas. Então, mais uma vez, a pergunta que ecoa é: quem é o dono da sua vida? Se for o cartão, saiba que você ainda pode mudar isso. Se for você, saiba que precisa provar isso em cada escolha, em cada gasto, em cada decisão. A vida não se mede em limites de crédito, mas em limites que você decide impor para proteger o que realmente importa. Agora é com você. O que você faria se tivesse coragem de cortar o cartão hoje? Responde nos comentários. Sua resposta pode ser o início da virada, não só da sua vida, mas da vida de quem vai se inspirar lendo você.